Bem-vindo a mais um Está Escrito. Querido, querida, essa semana está especial. Deus nos proporcionou de maneira sobrenatural um dos temas mais polêmicos da sua história. Como já disse desde o princípio, temas que dividem opiniões. Opiniões essas que eu queria muito saber qual é a sua. Fazendo uma retrospectiva da aula de ontem, nós aprendemos como o cristianismo se envolveu em tudo isso. Entendemos que quando a Igreja Católica começa a enviar os seus missionários por todas as partes do mundo, São Patrício chega mais uma vez na Irlanda e na Grã-Bretanha não mais como escravo, mas agora como bispo e missionário da Igreja Católica. Ele entra no meio das tribos dos celtas e ali começa a trazer o cristianismo para os druistas, que eram líderes e chefes no meio desse povo. E no meio desta evangelização, ele consegue mostrar para esses druistas que os deuses e deusas deles, que eram especialistas na natureza, na guerra e em outras formas, poderiam ser substituídos pelos deuses e deusas chamados de santos dentro da Igreja Católica. E nesse sincretismo religioso fez com que eles não perdessem totalmente a sua cultura, a sua divindade e houvesse um paralelo entre o cristianismo e essa cultura tão especial para eles, que era da sua terra natal. Pois bem, e também entendemos profundamente sobre o porquê que o Halloween é também conhecido como o Dia das Bruxas. No século XVII, na Idade Média, a Igreja Católica começou a entender ou subentender que as bruxas na noite de São Rai, elas faziam rituais maléficos com bruxaria, ocultismo e magia negra, de tal forma que nesta noite, nessa exata festa, elas tinham um poder místico de trazer de volta espíritos demoníacos, diabólicos, e tinham um poder de conversar com eles. Há quem diga até que diziam ter elas poder para trazer de volta à vida aqueles que estavam mortos. E como esta notícia se espalhou e elas se tornaram tão poderosas, começaram a ser temidas pelas obras de William Shakespeare, como Macbeth, que tornaram elas umas figuras ruins e diabólicas. E foram perseguidas, queimadas em praça pública, e muitas mulheres foram até mesmo queimadas inocentemente. Porém, no século XX, a moeda mudou de face. Quando viram a probabilidade de ganharem bastante dinheiro com a comercialização dessas bruxas, elas passaram de maléficas para boazinhas e fez com que, através delas, vendendo fantasias, fazendo decorações e doces com temas de bruxaria e com imagens de bruxa, o Halloween teve como marco principal o Dia das Bruxas. E o mais interessante é que as raízes dessas bruxas, como nós falamos ontem, elas tinham como alicerce a feitiçaria celta, a magia grega e a bruxaria africana, que fez com que elas se tornassem muito poderosas e temidas durante toda a Idade Média. O porquê que elas tinham tanta ligação assim com a festa de São Rai e com esse povo celta? É por causa dessa base delas, desse alicerce na feitiçaria celta. As feiticeiras celtas, elas eram poderosas e bem reconhecidas, porque elas tinham a habilidade de prever o futuro,
Elas tinham a habilidade de curar aqueles que estavam doentes e tinham como marco do seu poderio as forças de controlar a natureza. Elas tinham poder nas mãos dos 5 elementos. E quais são esses 5 elementos? Terra, água, ar, fogo e espírito. Mais uma vez, terra, água, ar, fogo e espírito. Para aqueles que gostam de simbologia, a tão conhecida e usada pentagrama. Então, devido a tudo isso, é que as bruxas se tornaram tão poderosas e o dia do Halloween se tornou o popular Dia das Bruxas. E aí, prepare o seu coração, porque hoje nós iremos aprofundar um pouco mais nesse tema. E papel e caneta na mão, porque agora é hora de aprofundar no seu conhecimento. Na aula de hoje, eu quero falar com você sobre alguns tipos de bruxas que existiram e existem até hoje. Hoje nós não temos mais a perseguição a essas bruxas. Hoje não temos mais pessoas que temem a essas bruxas, porque elas ficaram marcadas em sua história. Hoje, como nós aprendemos ontem, de acordo com a ciência, nem existem, mas existem as forças espirituais. Existem as forças do ocultismo, da feitiçaria e da magia negra. Eu quero que você me empreste nesse momento a sua atenção e abra o seu coração para aprender e nunca mais tropeçar por falta de conhecimento. Vai aí algumas das várias que existem e existiram em todo o seu tempo. Quero falar sobre a bruxa fada, aquela fadinha que nós conhecemos do Walt Disney, dos desenhos da Barbie e outros mais. A bruxa fada, ela é conhecida pela magia das fadas e dos espíritos da natureza. Existe a bruxa verde, conhecida pela especialização de ervas, plantas e a fitoterapia, ou seja, elas têm o poder de usar as ervas e plantas para os seus rituais. A famosa bruxinha do caldeirão, aquela da cozinha, é aquela que usa receitas mágicas e poções mágicas, como a gente via nos desenhos animados. A bruxa das pedras, ela trabalha com cristais e pedras preciosas, utilizando suas energias para os fins mágicos. Falamos também da bruxa oraculista, a especialista em adivinhações e leituras de búzios, tarôs e cartas. A bruxa estelar, aquela que usa a magia da astrologia e as posições dos planetas para fins mágicos, quem dirá do horóscopo. As bruxas elementares, que ela usa o poder da natureza, os 5 elementos, como nós dissemos há instantes atrás: a terra, o ar, o fogo, espírito e água. A bruxa simbolista, que é aquela que usa símbolos e significados, por exemplo, o pentagrama. Falamos de bruxas ecléticas. O que é uma bruxa eclética? É aquela que mistura tudo e faz parte de tudo. Ela trabalha com as diferentes formas e práticas de tradições e bruxarias e usam a sua própria forma. Elas são ecléticas e, ao mesmo tempo, também criadoras. Aquela que se define como criadora, ela é aquela que usa seres mágicos como dragões, fênix, para fins mágicos. A bruxa cerimonial
aquela que combina a magia com rituais e cerimônias, utilizando de altares e símbolos para fins mágicos. A bruxa xamã trabalha com a espiritualidade, o xamanismo, utilizando viagem espiritual para fins mágicos. Aquelas que acreditam ter poderes de teletransportarem as pessoas. Além disso, existem também outras formas de bruxaria. E aqui eu quero que você aguce ainda mais os seus ouvidos. Por quê? Essas que eu vou citar agora é de forma discreta, mas que fazem parte do nosso cotidiano. Quer ver um exemplo? As bruxas sonoras trabalham com a energia da música e dos instrumentos musicais. É por isso que muitas das vezes você não entende porque existem tantas músicas profanas, tantas músicas podres por aí, que falam de tantas coisas diabólicas e maléficas, e as pessoas ainda continuam ouvindo e ficam com seu entendimento de tal forma bloqueado, porque a Bíblia diz que o Deus desse século, ele cegou o entendimento de muitos, por causa de que a energia da música e a energia dos instrumentos musicais. Se você aprofundar, por exemplo, na cultura da África, você verá lá, dentro dos seus rituais, que lá existem, como nós falamos que uma das bases é a bruxaria africana, uma das bases e alicerces das bruxas. Então, por isso que lá é tão temido esse nível. Há quem diga que as pessoas lá dentro se aprofundam de tal forma a ponto de ficar meses em rituais maléficos, no meio de fezes humanas, fezes de animais, raspam cabeças, tomam esse tipo de coisa nojenta, se alimentando durante o dia para se tornarem pessoas poderosas no meio desses rituais diabólicos. E muitas das vezes eu e você não temos nem pingo de compromisso a dedicarmos na oração, no jejum, na consagração, para nos tornarmos instrumentos na mão do único e verdadeiro Deus poderoso. Porque se o inimigo tem poder, o Deus que nós servimos tem todo o poder nos céus e na terra. A bruxa de sangue é aquela que usa pactos de sangue para selar a sua aliança. Quem nunca ouviu falar sobre pessoas que fizeram pacto com o inimigo? As bruxas cromistas, que elas usam as energias das cores como em cromoterapia. Por exemplo, pessoas que acreditam na energia das cores. Por exemplo, o ouro para enriquecer, o branco para ter paz. E aí vai outras e outras cores que a gente já conhece essas histórias. As bruxas necromantes, aquelas que usam a energia dos mortos, ou por que não dizer, segundo elas, até a força desses próprios mortos para ajudarem no cotidiano aqui na vida terrena. Onde nós aprendemos em aulas anteriores que aqueles que estão mortos, eles nunca mais têm o poder de voltar à vida, exceto na ressurreição que Cristo vai transmitir e chamar a todos para o juízo final. As bruxas onomásticas, aquelas que trabalham com a energia dos números, tempo e quantidade das coisas ou das escritas. E para encerrar, sobre os tipos de bruxas, a bruxa tecnológica, essa aqui merece uma atenção mais do que especial. Explique por quê tantas pessoas
que hoje, na era tecnológica, não conseguem mais ter amizades de verdade. Acham que por ter milhões de seguidores na internet, amizades e mais amizades no Instagram, no Facebook, mas quando estão ao lado de pessoas, parecem zumbis, porque em meio à multidão, vários estão no seu mundinho do celular. Já não conversam, já não sorriem um para o outro. Famílias que, ao mesmo tempo que estão sentados em uma mesa para comer, cada um no seu mundinho do celular. É claro que a tecnologia ela é muito positiva para a gente. É claro que a tecnologia nos traz muito benefícios. Porém, por trás de muita tecnologia, existem essas bruxas tecnológicas que fazem com que a energia dessa tecnologia ela invada a mente e o coração daqueles que usam. É por isso que muitos hoje estão presos na pornografia, estão presos em rituais de religiões neopagãs. Por exemplo, nós temos hoje, na nossa plena era do século XXI, as bruxas wiccas. Se você puxar pela internet um vídeo do pastor Marco Feliciano, em que ele fala sobre uma conversa que ele teve com uma dessas bruxas em um avião em que ele estava indo pregar em um certo lugar. E no meio do decorrer dessa conversa, Deus permitiu com que ele dialogasse com essa mulher e ela revelasse a ele que, através da internet, elas marcavam em vários lugares as pessoas que iriam se encontrar com elas. E ali fariam rituais para que elas tomassem conta daquela nação e daquele país e fizessem deles um lugar onde a bruxaria tomaria posse. E eles falaram naquela conversa que durante muitas e muitas nações, a única que elas ainda tinham muita vontade de tomar posse, mas ainda não tinham conseguido, era no Brasil. Mas mesmo no Brasil, já tinham milhões de seguidores pela internet. É por isso que fica aqui um aviso. Você que acha que o celular é o babá, a babá do seu filho e da sua filha. Você que não presta atenção no adolescente que você tem em casa, no jovem que você tem em casa, e não tira tempo para averiguar o que ele está vendo, o que ela está vendo ou ouvindo no celular. Que não tira tempo para conviver com o seu filho, sua filha, sua esposa, seu marido, porque o celular não deixa, a internet não deixa. Você não sabe que por trás dessa tecnologia, famílias estão sendo destruídas, fé está sendo abolida, está quase em extinção. Mas existe ainda um povo remanescente na terra. Deus ainda usa os seus profetas para despertar o seu povo. Então, nesta hora, eu quero despertar você, trazer você à reflexão para que você entenda que isto que parece tão longe de nós está tão perto quanto você pode imaginar. E nessa conversa entre o pastor Marco Feliciano e essa bruxa wicca, ela deixou bem claro que o que muitas das vezes impede, quando elas se reúnem para os seus rituais e para as suas conversas com espíritos demoníacos, para pedir a eles o poder e a autoridade para que elas possam tomar posse daquela nação. O que impede elas, mesmo com muitos dos seus seguidores dentro da nossa nação, do Brasil, de tomarem posse, são aquelas igrejas barulhentas, as igrejas pentecostais que gritam,
que choram, que pulam. São essas igrejas avivadas, com todo respeito às outras, com todo carinho, aquelas que não se envolvem, com todo respeito àquelas igrejas que não são pentecostais, que se dizem neopentecostais. Mas o barulho pentecostal, o barulho do avivamento, do fogo poderoso que arde continuamente sobre o altar e que não se apaga. Devido a esse poder, aquele que nós cremos que aconteceu no dia de Pentecostes e continua até hoje em nossos dias atuais. Eu sei que talvez você possa citar e dizer para mim assim que o amor de muitos se esfriaria no final dos tempos, mas que ainda existe uma palavra profética sobre nossas vidas, que no final dos tempos nossos filhos e nossas filhas profetizarão, nossos velhos terão sonhos e nossos jovens terão visões. Porque nós acreditamos no fogo do Pentecoste, no poder do avivamento, como Abacuque dizia: aviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos tempos. Nós acreditamos nesse avivamento, e esse avivamento, é esse fogo santo e poderoso, é que muitas das vezes mantém ainda o cristianismo vivo dentro da nossa nação. E eu finalizo aqui esta aula de hoje, deixando você nessa reflexão depois de tudo o que nós aprendemos com esses tipos de bruxas, sobre a profundidade desses rituais. Atenta, Deus está nos chamando para um avivamento. Deus está nos chamando para mais um Martinho Lutero, para revolucionar a história do nosso tempo. É necessário haver de novo uma reforma de mentalidade. É por isso que o apóstolo Paulo dizia que transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então a vontade de Deus para a nossa nação é que Ele seja o Senhor da nossa nação. É que Ele seja aquele que é não apenas o passageiro especial do barco, mas Ele quer ser o timoneiro, aquele que guia, aquele que direciona o barco da nossa nação. Porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E eu quero declarar na aula de hoje que a nossa nação pertence ao Senhor Jesus, que a minha e a sua vida pertence ao Senhor Jesus e que todo o poder das trevas é jogado por terra e destruído hoje, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.